E a gente vai falar agora uma pessoa que ela faz parte aqui da Goiânia-Cal, que é muito importante, que é o Márcio Luiz, o presidente licenciado da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Goiás. Seja bem-vindo. Olha, eu que agradeço mais uma vez presente aqui na Goiânia-Cal, essa feira que tem feito a diferença na economia goiana. E quem é apaixonado pelo empreendedorismo como eu sou, aqui vou te falar, é uma injeção de ânimo que mostra realmente a força do nosso comércio e também a capacidade de trabalho e mobilização da diretoria da Goiânia-Cal. Márcio, você tem uma experiência quando a gente fala sobre a federação, sobre comércio, sobre empreender. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os segredos de uma liderança saudável, de uma liderança potente para o comércio. Como é que isso funciona? Porque quando a gente olha uma empresa, quando a gente olha um lojista que já está ali estabelecido, para que já tenha uma indústria de 10, 15, 30 anos, 40, 50, que são inclusive as marcas que trabalham com a gente na Goiânia-Cal, a gente fala assim, nossa, que bacana, mas teve um início, teve ali uma formação dessa liderança. Como é que funciona isso? Bom, é importante destacar que ninguém é o dono da verdade, muito menos a gente, mas eu tenho cerca de 20 anos que eu lido com a associação comercial, e na associação comercial é bacana que você tem todo o público, tem desde aquele grande industrial até o MEI que está começando a sua atividade empreendedora. Então a gente tem a oportunidade de vivenciar várias realidades. E o que a gente observa em comum nos negócios que tiveram uma boa prosperidade? Primeiro, nós temos em comum aquela pessoa que se qualificou, que se preparou para desenvolver aquela atividade empresarial. Então, ela não entrou, digamos, no escuro dentro daquele segmento. Segundo, nós temos a parte do relacionamento. Todo aquele que desenvolve atividade empreendedora, se ele acredita que ele sozinho consegue sobressair, ele vai ter muita dificuldade, porque a vida é feita de conexões e um negócio não é diferente, ainda mais hoje, esse mundo tão digital que nós estamos lidando. Se ele não conseguir estabelecer uma rede de relacionamento, a probabilidade dele ser atropelado é muito grande. Inclusive, a gente observa exemplos que foram muito impactantes nesse sentido, de estabelecimentos empresariais consolidados que, por conta de uma dificuldade, de uma modernização, eles foram atropelados pela dinâmica do negócio e muitos, inclusive, foram obrigados a cessar suas atividades. Então, e o que é bacana é que esses dois aspectos você consegue reforçá-los quando você está dentro, por exemplo, de uma associação comercial. A associação comercial, ela traz muitas qualificações, muitos treinamentos, muitos cursos, sobretudo em parceria com o Sebrae, e na associação comercial você também cria toda uma rede de relacionamento, de respaldo, de suporte que vai te ajudar na atividade empreendedora. Não é por acaso que, à medida que o tempo do CNPJ vai ficando mais antigo, maior o percentual de presença na associação comercial. O que isso quer dizer? Que aqueles negócios que se sobressaíram dentro da cidade, eles estavam dentro da associação comercial, que é um indicador inegável que, quando você faz parte de uma coletividade, você está fortalecendo sua atividade empresarial. Exatamente sobre isso que eu ia te falar, sobre esse coletivo, sobre essa união de classes, sobre as pessoas participarem, né, os lojistas, os comerciantes no geral, o pessoal da indústria, dessas instituições, de estarem presentes, de terem voz. Como que isso reflete no dia a dia do processo, tanto das associações quanto do comércio local? Ora, nesses 20 anos aí de associativismo, eu percebo grandes evoluções, mas eu também olho com muita apreensão alguns pontos que a gente está estagnado. E o que nós estamos estagnados? Eu vou falar uma palavra aqui que para muitos é um palavrão, né? Nós não temos organização política. Eu respeito quem tem resistência política, mas alguém vai ser vereador, alguém vai ser prefeito, alguém vai ser deputado, alguém vai ser senador, de maneira que qualquer segmento que não se organiza politicamente, ele fica refém de outros segmentos que se organizaram. E muitas das vezes esses segmentos que se organizaram podem inclusive trabalhar contra o meio empresarial. Então, onde eu tenho oportunidade de ir, eu bato muito nessa tecla. Nós temos que ter espírito de classe, tem que ter uma visão corporativista, de defender os nossos interesses, o que é legítimo, mas muitos comerciantes ainda são muito resistentes a essa situação, o que é uma pena, porque nós estamos pagando um preço muito caro por conta dessa falta de união. Eu comento que não adianta a gente ser leão lá no Instagram, no WhatsApp, reclamar, xingar, que quando chega na hora de a gente se organizar politicamente, a gente é medíocre, que é o que de fato a gente tem acompanhado.
acompanhado. Então, até mesmo pela oportunidade que eu tive de estar à frente da federação esses 3 anos, andando o estado de Goiás inteiro, eu percebo o quanto é urgente a gente ter uma visão mais corporativa. A gente tem que ter essa postura de classe, até para apoiar e respaldar ações como essa. Você imagina se não fosse uma Goiânia-Cal. Olha a riqueza que é esse evento. Possibilita num único local eu ter todo um momento de troca de informações, de conhecimento, de movimentação da economia. Se não fosse uma feira como essa, o tanto que a gente teria dificuldade. Só que uma feira como essa implica toda uma infraestrutura para ser montada. E eu arrisco a dizer que aqui não tem R$1 de recurso público, o que eu vejo como algo ruim. Por quê? Porque o poder público tem que se pautar também pela iniciativa privada. A gente tem que se organizar para fomentar ações que fortaleçam a nossa economia, como é o caso aqui da Goiânia-Cal. Então esse é mais um dos vários sintomas que eu percebo do quanto a gente, politicamente falando, é amador, e a gente tem que reverter esse processo. É como se, quando você falou sobre essa questão do ser político, que todos nós somos, na verdade, né? As pessoas, elas têm essa dificuldade, literalmente hoje, delas enxergarem o papel delas social, o papel delas político, o papel delas de lutarem, né, por essas classes, por lutarem pelo seu sustento. Eu penso, você falando isso muito interessante, né, dessa coragem que muitos têm de numa rede social, né, eu tiro por experiência. Por exemplo, sou jornalista, a gente escreve uma matéria e coloca lá um post. Vão ter pessoas que vão amar, outros que vão odiar, mas são essas mesmas pessoas que não vão lá e vão talvez tirar um lixo da rua, não vão ali, né, tentar na hora, por exemplo, de escolher alguém que represente, que seja alguém que entenda sobre aquela situação. E isso é muito importante você falar sobre isso, porque a gente percebe muito essa anulação, que muitos, não, eu não vou me envolver com isso, mas você é político dentro de casa, quando você é pai, quando você é mãe, quando você precisa decidir sobre o seu convívio social. São todas decisões políticas, podemos dizer assim. Tudo envolve política. O que acontece é que alguns segmentos tiveram um despertar há mais tempo que quem empreende. Porque um empresário, acima de tudo, ele é um líder. Ele tem funcionário, ele tem consumidor, ele tem fornecedor, ele tem uma rede de relacionamento, ele é uma liderança. Muitos têm uma visão muito pequena sobre a força que ele tem. Inclusive dentro do meio político, nós somos motivos de piada, né? A fama que tem é que o comerciante não tem força, o comerciante não tem voto, o comerciante não tem organização política. Eu já aposto o contrário. O que eu sinto que falta é a gente se organizar melhor, né? Essa força que a gente tem crítica, essa força que nós temos econômica, nós temos que transformar isso, canalizar para voto mesmo, para a gente mostrar, não, olha, nós temos força política sim, nós somos uma categoria unida e a gente merece e exige ser respeitado. E esse respeito, muitas das vezes, ele não é dado, ele é tomado, ele é adquirido baseado na nossa capacidade de organização. Então, onde eu estiver, vou sempre estar falando de política, aonde eu estiver, vou estar sempre falando da importância dessa união da classe empresarial, e que pese, claro, eu respeito a opinião de todo mundo. Eu sei que muitos comerciantes preferem se omitir desse processo, só que o que é curioso que justamente aqueles que se omitem são os primeiros a ficar chorando em rede social, como se isso fosse mudar alguma coisa. Nós temos que sim ter postura de classe, a gente tem que sim se organizar, temos que lançar nomes, apoiar nossos nomes, porque enquanto a gente tiver essa postura acanhada, politicamente falando, nós vamos continuar sofrendo todas essas injustiças que a gente vem sofrendo nos últimos anos. Eu falo que o comerciante é como aquele cachorro abandonado. Todo mundo chega, maltrata ele, e nós não podemos ser assim, né? Eu lido com o comerciante dia a dia, eu sei a decência dessa turma, eu sei a capacidade de trabalho que eles têm, o nível de pessoas que eles envolvem, o que eles ajudam uma comunidade ou cidade. É um raciocínio simples. Você pensa qualquer setor de qualquer cidade que eu tiro atividade empreendedora, aquele ambiente se sufoca, ele não consegue persistir, né? Então nós temos que sim nos dar valor. É o ditado, né? Se você não se dá o respeito, como que você vai querer ser respeitado?
verdade. Dentro desse assunto do empreender, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência, antes de chegar ali à presidência, né? Hoje está licenciado da FACIEG, mas da sua experiência, como foi começar do zero, como foi erguer e como foi galgar essa experiência, essa maturidade que hoje você pode oferecer, né? Eu sei que, como você bem disse, né? Ninguém é dono da verdade, mas a experiência, ela querendo ou não, ela transforma, ela consegue ensinar outras pessoas. Bom, eu hoje diversifiquei um pouco a minha atuação, né? Hoje eu mexo com hotelaria, tenho uma empresa de recuperação de crédito, mas quando eu comecei minha atividade empreendedora foi como advogado. E como advogado, eu lembro como se fosse hoje, naquela época não tinha celular, né? Já vou atestar com a minha idade aqui, né? Não tinha celular, então eu tinha uma secretária que ela ficava o dia inteiro, tadinha, sem fazer nada, porque eu não tinha cliente, eu não tinha serviço, e o telefone fixo, né, na época não tinha celular, quando tocava, ou era minha mãe ou era minha esposa. Eu olhava para essa cara e falava, essa mulher vai morrer de depressão, o dia inteiro sem fazer nada. Mas o que eu apostei? Eu sempre apostei no relacionamento, sempre apostei nas conexões, aonde que eu sou garoto propaganda das associações comerciais. Dos grandes acertos da minha vida foi, tão logo eu comecei a advogar, eu já me filiei na associação comercial. O que é bacana é que a associação comercial ela não trabalha só com logística, ela trabalha com todo mundo que desenvolve alguma atividade empreendedora. Então entra, por exemplo, o profissional liberal, o médico, o advogado, o contador, o dentista. Então eu filiei na associação comercial e comecei a fazer essas conexões, e graças a Deus e essa rede de relacionamento que a gente construiu, a gente começou a prosperar, né? Começamos a ter uma visão mais empreendedora, e inclusive hoje eu tive para diversificar o meu ramo de atuação, mas o começo para mim foi igual para todo mundo, sempre é muito difícil, mas aposte nessas duas questões, aposte no conhecimento, na qualificação, mas também aposte no relacionamento. Quando a gente fala sobre o comércio, quando a gente fala sobre esses profissionais que você citou, queria que você falasse um pouquinho da região que você mais gosta nesse estado. Eu sei que o Norte Goiano. Além do Vila Nova, ele tem outra paixão, que é o Norte Goiano. É uma região muito rica, né? A gente fala de indústrias, de comércios. Eu tive a oportunidade de morar em Minasul, conheço um pedacinho ali, Porangatu também. E assim, como é que tem sido lá? Porque a gente inclusive viu novos investimentos que devem acontecer das indústrias, inclusive, né, de terras raras, enfim. Como é que tem sido a região norte para o estado de Goiás? São 246 municípios, né? É bastante gente. Olha, eu entendo que o gargalo que o norte goiano passa é o mesmo que passa o comércio. É a mesma dificuldade, porque nós temos uma potência econômica, nós temos uma potência em termos de localização geográfica, nós temos uma potência logística, só que politicamente falando a gente é solto, a gente é desorganizado. O norte goiano, por mais que ele tenha toda essa interlocução, essa força econômica, ele não tem, por exemplo, hoje nenhum deputado estadual. Esse aqui saiu eleito da nossa região. E isso é um sintoma claro de desorganização política, isso é muito ruim. Toda região precisa se organizar, ela precisa ter essa sua organização interna, e nesse aspecto a gente está pecando, né? E não é de hoje, são 20 anos que tem essa realidade. Mas por que eu sou tão apaixonado por Norte Goiano? Por primeiro, razões óbvias, que eu sou nascido e criado lá, mas segundo, até por conhecer bem, realmente é uma região que respira progresso, desenvolvimento, é uma região que tem um potencial dentro do agro muito intenso. Lá antigamente nós tínhamos um modal muito forte na parte da pecuária, hoje já diversificou bem, nós temos muitas áreas plantadas, o que vem trazendo muitos dividendos econômicos para a região. Eu tenho toda uma estrutura de mineração que está já instalada há alguns anos, mas tem se ampliado, e essa localização geográfica ela vem sendo beneficiada agora com a estrutura logística que está sendo implementada com ferrovias. A nossa BR-153 já é uma rodovia consolidada, agora está em processo de duplicação, em que pese está muito atrasado, mas pelo menos agora já iniciou. Então nós temos realmente um potencial muito grande de expansão econômica daquela região. Eu acredito muito no norte goiano, mas politicamente a gente tem que se organizar melhor.
Sobre essa questão até mesmo de estrada que você falou, são coisas que a gente costuma conversar aqui com os representantes comerciais, com quem roda, né? Todo o Brasil praticamente. Deles contando desses avanços, né? E a gente para olhar em alguns municípios, em algumas cidades, e você fala assim, caramba, é um lugar tão rico, um lugar que pode ser, assim, tão valorizado, e ainda falta uma estrada duplicada, por exemplo, ainda falta uma estrutura melhor para que se possa fomentar mais o comércio, o ir e vir, e realmente, né? Acho que essa falta, às vezes, de união, esse fortalecimento, essa escolha correta, quando a gente fala sobre essa organização política, que enfraquece e faz com que aquele lugar fique esquecido, às vezes. Na verdade, o cobertor, ele é curto, o tamanho do corpo. Aí aquela parte que está reclamando do frio, você acaba cobrindo ela. Então toda região tem que se organizar politicamente, isso é a lei da vida, né? Nunca que o poder público vai conseguir atender 100% das demandas que são apresentadas. E acaba que aquele segmento, aquela região que se organiza politicamente melhor, ela tem um potencial maior de atrair para si os investimentos. Isso é natural. Agora não posso deixar de comentar, eu tenho rodado muito, mas muito mesmo, uma média de 10 mil quilômetros mês ao longo desses 3 anos que eu estive presidente aí da FACIEG. E as condições nossas, eu acho que o justo é justo em qualquer lugar, das nossas rodovias, sobretudo aí na esfera estadual, claro, sempre pode melhorar, mas são vias hoje que estão muito bem conservadas, né? Eu já rodo há muitos anos e eu não me lembro de um momento que as nossas rodovias estivessem tão bem cuidadas como elas estão hoje. Então isso é um avanço, a gente critica tanto, mas na hora que precisa elogiar e fazer o reconhecimento, nós temos que fazer também. Acho que os avanços, eles acontecem, né? Por mais que tardios, mas acontecem, né? E aí é uma coisa boa também a gente falar sobre essa questão dessa reorganização social, política, que as pessoas, elas precisam aprender, né? Que essas escolhas, elas influenciam também até mesmo na qualidade de vida, né? Elas influenciam também nessa vivência, né? Dessas experiências dessas cidades que a gente escolhe para viver, escolhe para poder empreender. E aí, além de uma boa estrada, tem a questão de uma boa educação que fortalece o comércio, né? Uma boa estruturas de saúde, por exemplo, são coisas básicas, né, que precisam estar ali estabelecidas e precisam ser pautadas até mesmo por pessoas que estão ali empreendendo. Eu vou trazer aqui o exemplo do futebol. Eu sou apaixonado pelo Vila Nova, então eu acompanho muito a realidade dos times brasileiros. E é curioso observar que como é que um time que estava ruim, de repente ele fica bom, e um time que está muito bom, de repente ele desaba. Aí quando você vai observar, não foi o futebol, foi a gestão. Baseado na gestão, o time vai para o céu ou ele desce para o inferno. A gestão, ela permeia todos os ambientes. Eu estou citando um exemplo cotidiano, que o futebol é mais próximo, digamos assim, da população como um todo, né? Mas isso é a realidade de qualquer sociedade. Quando uma comunidade tem a inteligência de se organizar e fazer um bom trabalho de gestão, a consequência é natural. Na parte do empreendedorismo, aquele gestor que se qualifica, aquele gestor que constrói uma boa rede de relacionamento, aquele gestor que planeja antes de executar, a probabilidade do negócio dele obter sucesso é enorme. Agora, aquele que vai na tora, como diz, aquele que vai de maneira desorganizada, aquele que não procura adquirir conhecimento, a probabilidade dele ter sucesso no meio empresarial é muito pequena. Com toda certeza. É muito aprendizado, né? Márcio, muito obrigada por conversar com a gente. Eu sei que sua agenda está apertada nos últimos dias, mais do que o comum. Tem muito trabalho esse ano. A gente deseja sucesso para você. Obrigado pela parceria com a Goiânia Cal, por sempre estar presente, sempre estar levando o nome das associações, representando as pessoas, que eu acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que quando a pessoa ela assume um posto desse, ela decide falar assim, não é só pela minha família, ela é pela família de todos que lutam, por todos que desejam sucesso, por todos que desejam ter uma vida mais digna. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Eu sou fã de carteirinha da Goiânia Cal. A inteligência dessa feira é algo extraordinário. E você que está aí na ponta, que está no meu querido interior, se você ainda não conhece a Goiânia Cal, você tem que vir para cá. Aqui reúne um único ambiente, diversos fornecedores. Aqui você vai ter o contato direto com o dono da indústria. Então é network, relacionamento, você vai ter acesso às novas tendências no mercado. Você não pode perder uma feira como essa. E sabe quanto paga para entrar? Nada. Paga nada. Então você não pode perder tempo. Vem para cá. E te fazer um convite final. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Márcio Luiz, Luiz com S de sapo. Lá você vai acompanhar um pouquinho da minha trajetória, da minha caminhada em defesa do setor privado, do setor produtivo.
Obrigada mais uma vez. E só reforçando então esse convite do Márcio para você, lojista, para você que quer então aproveitar a maior feira de negócios do Centro-Oeste. Nós estamos aqui no Centro de Convenções, no centro de Goiânia, a entrada desta edição, 13ª edição do Preview Goiânia Cal, pela Rua 30. Então não fique de fora, até terça-feira nós estamos funcionando aqui com o melhor na estrutura, mais de 200 marcas que estão presentes nesta edição. No funcionamento, domingo e na segunda-feira, de 8h30 da manhã às 7 da noite. Na terça-feira, nosso último dia, de 8h30 da manhã às 4 horas da tarde. Na terça-feira, o credenciamento finalizado às 2 horas. A gente te espera. Até a próxima.